A amiga invejosa percebeu, por acaso, o noivo derramando algo discretamente na taça da noiva. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A amiga invejosa, por acaso, notou o noivo colocando algo na taça da noiva enquanto fingia não ver. Ela não suspeitava o que aconteceria nos próximos 15 minutos. Helena, uma jovem confiável, jamais desconfiava de sua melhor amiga, Carla. Mesmo com razões para isso, naquele momento, as duas estavam sentadas em um café aconchegante. Helena, com os dedos ao redor de uma xícara de porcelana com cappuccino, observava as folhas de outono rodopiando contra a janela, criando um clima de serenidade. Carla entrou no café com um ar resoluto, como quem tivesse assuntos a resolver, em vez de apenas um encontro casual. Ao encontrar Helena, se sentou e perguntou com impaciência: "E onde está o seu noivo?" "Ele vai se atrasar um pouco", respondeu Helena com um leve sorriso, tentando esconder a irritação. Carla revirou os olhos, folheou o cardápio de forma displicente e comentou com desprezo: "Que tipo de homem não chega na hora?" Helena ficou surpresa com o comentário. "Está tudo bem, Carla. Parece que você está nervosa hoje." A amiga riu sem graça e disfarçou dizendo que estava com pressa. O clima entre as duas ficou estranho. Helena começou a se questionar sobre o comportamento da amiga, mas antes que pudesse refletir, seu noivo, Marcos, chegou. Carla, em um comportamento excêntrico, ajeitou o cabelo e mostrou seu sorriso mais encantador. Helena percebeu, mas ignorou, pois Carla sempre fora um pouco extravagante. Durante a apresentação, Marcos foi cordial, mas Carla parecia muito interessada nele, o que causou um leve desconforto em Helena. O clima de tensão entre as duas persistiu, mesmo durante um passeio e uma ida ao cinema sugerida por Marcos. Carla fazia comentários sarcásticos sobre o relacionamento de Helena e deixava clara sua admiração disfarçada pelo noivo da amiga. Em uma dessas saídas, Helena começou a se incomodar com o contato físico constante de Carla com Marcos. Ela, finalmente, confrontou Carla. "Talvez você devesse parar de colocar a mão no ombro do meu noivo." Carla fingiu surpresa, mas não se desculpou. Com o tempo, os sentimentos de inveja e ressentimento de Carla começaram a crescer, e ela se tornava cada vez mais intrusiva. Numa atitude sorrateira, Carla chegou a pegar o número de telefone de Marcos escondida do celular de Helena, mas sua tentativa de manipulação falhou quando Marcos a confrontou diretamente, dizendo: "Não gosto de gente insistente. Não tem vergonha de fazer isso pelas costas da sua amiga." A humilhação inflou a raiva de Carla, e ela começou a planejar vingança. Enquanto isso, a relação de Helena e Marcos florescia, com planos de casamento e uma vida juntos. Contudo, Carla estava decidida a não aceitar ficar em segundo plano. Durante o casamento, Carla viu Marcos adicionar algo na bebida de Helena, mas, ao invés de intervir, ela observou de longe. Minutos depois, Helena começou a passar mal e desmaiou, falecendo antes de a ambulância chegar. O desespero de Marcos parecia falso, e Carla, agora consciente de todo o ocorrido, se aproximou dele com um olhar ameaçador. "Eu sei o que você fez." Marcos tentou manter a compostura, mas Carla exigiu uma parte da herança, ameaçando revelar tudo. Juntos, eles encobriram o crime e, meses depois, venderam os bens da família de Helena. Carla e Marcos partiram, deixando o passado sombrio para trás, mas, dentro de suas almas, o vazio permanecia, incapaz de ser preenchido por vingança ou ambição. Os preparativos para o casamento foram intensos e cada detalhe foi planejado minuciosamente por Marcos, que fazia questão de estar no controle de tudo. Helena, por sua vez, sentia-se cada vez mais afastada do processo, deixando que o noivo assumisse as responsabilidades. Em alguns momentos, ela se questionava sobre o exagero em algumas decisões, mas preferia não comentar. "Este será o dia mais feliz das nossas vidas. Seremos muito felizes. Você verá", dizia Marcos com entusiasmo.
O tão esperado dia finalmente chegou. Helena estava em seu quarto, admirando-se no espelho. O vestido branco, impecável, moldava sua silhueta com elegância. Ela sorria, sentindo-se emocionada e nervosa ao mesmo tempo. Hoje eu me tornarei sua esposa, sussurrou para si mesma, ajustando um delicado colar que Marcos lhe havia presenteado. Carla entrou no quarto, observando Helena com uma expressão indecifrável. Tem certeza dessa escolha? Perguntou Carla, com um tom levemente preocupado. Helena se virou, surpresa com a pergunta. Por que você está perguntando isso agora? Vocês se conhecem há apenas 1 ano. Talvez estejam se apressando demais. Helena recuou um pouco, mas logo respondeu com firmeza. Confio plenamente em Marcos. Ele é a pessoa que quero ao meu lado, assim como você é minha amiga de confiança. Carla forçou um sorriso, mas em seus olhos havia uma sombra de dúvida. Abraçou Helena e sussurrou. O mais importante é que você seja feliz. Eu sempre estarei aqui para você. A cerimônia foi mágica. O jardim estava decorado com arcos florais, cadeiras brancas e uma grama verde impecável. A música suave embalava o momento em que Helena caminhava em direção ao altar, onde Marcos a aguardava ansioso. Trocaram votos emocionados, colocando anéis nos dedos um do outro, enquanto promessas de amor eterno ecoavam pelo ambiente. Durante a festa, Helena e Marcos dançavam felizes, rodeados pelos convidados. Tudo parecia perfeito. Helena, em determinado momento, notou que Carla estava afastada, com o rosto tenso, observando a cena. Marcos se afastou brevemente para buscar uma bebida no bar. Foi nesse instante que Carla viu algo que a deixou alerta. Marcos colocou discretamente uma substância na taça de Helena. Ela hesitou por um momento, mas decidiu não tirar conclusões precipitadas. Marcos voltou com a taça de champanhe e entregou a Helena, que bebeu sem desconfiar de nada. Poucos minutos depois, Helena começou a se sentir tonta. Sua respiração ficou ofegante e o mundo ao seu redor começou a girar. Com esforço, olhou para Marcos, mas sua visão ficou embaçada. Helena, o que está acontecendo? Você está bem? Perguntou Marcos, fingindo preocupação. Ela tentou responder, mas suas forças se esgotaram e ela caiu no chão. O pânico se instalou na festa. Uma ambulância foi chamada, mas Helena já não tinha sinais vitais. Marcos se ajoelhou ao lado do corpo dela, simulando uma grande tristeza. Como isso pôde acontecer? Murmurou, segurando a mão fria de Helena. Os convidados começaram a se dispersar, chocados com o trágico desfecho. Carla, por sua vez, se aproximou de Marcos, sem demonstrar nenhuma emoção visível. Eu vi tudo, sussurrou, com um leve sorriso frio. Marcos a olhou surpreso, mas rapidamente se recompôs. Do que você está falando? Perguntou, tentando soar tranquilo. Você colocou algo na bebida dela. Eu vi, respondeu Carla, com firmeza. Marcos tentou negar, mas Carla se aproximou ainda mais, roçando levemente o rosto dele com os dedos. Quero uma parte disso. Caso contrário, todos saberão o que aconteceu, disse ela, com um tom ameaçador. Sem opções, Marcos cedeu. Meses depois, ele conseguiu herdar e vender tudo o que pertencera à família de Helena. Agora, parado em frente à antiga casa da noiva, ele a observava uma última vez antes de partir. Carla, dentro de um carro esportivo, abriu a janela e chamou. Vamos, querido. Já está na hora. Marcos deu uma última olhada na casa e entrou no carro. Enquanto eles se afastavam, ele respondeu. Sim, isso é apenas o começo. Contudo, em seu interior, o vazio persistia. Nada parecia ser capaz de preencher a escuridão que o consumia. Depois que Marcos e Carla partiram, a vida seguiu seu curso, mas o peso do passado não desapareceu. Embora tivessem conseguido tudo o que queriam, o vazio interior de ambos crescia cada dia mais. Marcos, que sempre fora ambicioso, se via cada vez mais preso em um ciclo de arrependimento e solidão,
enquanto Carla, apesar de estar ao seu lado, começava a perceber que nada do que conquistaram era suficiente para preencher o ressentimento que carregava. Certa noite, Marcos olhava fixamente para a janela de seu novo apartamento luxuoso, perdido em pensamentos. Carla se aproximou com um copo de vinho na mão. Ainda pensando nela, perguntou ela, tentando manter o tom casual. Marcos suspirou profundamente, mas não respondeu imediatamente. Não adianta fugir do que aconteceu, disse ele finalmente. Eu pensei que isso me traria paz, mas agora vejo que só piorou as coisas. Carla se sentou ao lado dele, observando com um misto de irritação e compaixão. Paz? Você acha que paz é algo que a gente conquista? Não, Marcos. Nós sobrevivemos. Fizemos o que era necessário, retrucou ela, seu olhar frio e determinado. Marcos balançou a cabeça. Isso não justifica o que fizemos. Helena não merecia isso. O silêncio se instalou entre eles. Por mais que tentassem, os fantasmas do passado não os deixavam em paz. As noites se tornavam cada vez mais longas, repletas de lembranças dolorosas e arrependimentos. O fardo que ambos carregavam se tornava insuportável. Algum tempo depois, começaram a surgir rumores entre conhecidos de Helena sobre o que realmente teria acontecido no dia do casamento. Pessoas próximas à família dela começaram a fazer perguntas. Carla e Marcos passaram a se preocupar com a possibilidade de serem descobertos. Precisamos agir antes que isso nos prejudique de vez, disse Carla, enquanto folheava jornais com reportagens que mencionavam o caso de Helena. E o que você sugere? Perguntou Marcos, já exausto. Carla fez uma pausa antes de responder. Temos que desaparecer, mudar de país, recomeçar do zero. Se ficarmos aqui, seremos descobertos. Marcos sabia que Carla estava certa, mas a ideia de fugir o deixava inquieto. Ele se perguntava até que ponto poderiam escapar de suas próprias consciências. Finalmente, depois de várias discussões, decidiram vender os últimos bens que ainda possuíam e se mudar para outro país, longe de tudo e de todos. Antes de partir, Marcos fez uma última visita ao túmulo de Helena. Diante da lápide, ele se ajoelhou e sussurrou: Sinto muito, Helena, por tudo. Espero que algum dia possa me perdoar. Ao sair do cemitério, Marcos sabia que jamais poderia escapar completamente de seus erros. A culpa sempre estaria com ele, onde quer que fosse. Carla, por outro lado, continuava mantendo sua fachada de frieza, mas, em seu íntimo, também sentia o peso de suas escolhas. Os dois partiram, deixando para trás não apenas o lugar onde tudo aconteceu, mas também as poucas conexões humanas que ainda tinham. No entanto, o que encontraram pela frente não foi a liberdade, mas um destino marcado pela desconfiança mútua e pela sombra do passado que nunca os abandonaria. O tempo passou, e tanto Marcos quanto Carla tentavam reconstruir suas vidas em um novo país. No início, parecia que tudo poderia melhorar. Com o dinheiro obtido da venda dos bens da família de Helena, conseguiram comprar uma nova casa e estabelecer um padrão de vida confortável. Mas o peso do que haviam feito continuava a pairar sobre eles como uma sombra invisível, sufocante. Marcos começou a ter pesadelos constantes. Sonhava com Helena em seu vestido de noiva, seu olhar triste o encarando enquanto ela estendia a mão em silêncio. Ele acordava suando, incapaz de voltar a dormir. Você precisa parar de se torturar assim, disse Carla certa manhã, ao vê-lo completamente esgotado. Foi o que foi. Não podemos mudar o passado. Não é tão simples, respondeu ele, massageando as têmporas. Eu nunca vou conseguir esquecer. Carla, apesar de manter a postura firme, também não estava imune ao peso da culpa. Ela se sentia cada vez mais isolada. Os momentos em que antes conseguia esconder seus sentimentos foram ficando mais raros. Em sua mente, o rosto de Helena também aparecia, como se a acusasse em silêncio. A relação entre os dois começou a se deteriorar. As discussões se tornaram frequentes.
Marcos culpava Carla por tê-lo incentivado a seguir um caminho sem retorno, enquanto Carla rebatia, dizendo que ele sempre quis tudo aquilo, mas agora queria se fazer de vítima. Você sabia exatamente o que estava fazendo, Marcos. Não finja que fui eu quem te arrastou para isso, gritou Carla durante uma discussão acalorada. Eu não sabia que a culpa me destruiria assim, respondeu ele, batendo a porta ao sair de casa. A partir daquele dia, Marcos começou a passar mais tempo fora, tentando se afastar da tensão constante que dominava o ambiente. Ele se envolveu em negócios locais, mas nada parecia preencher o vazio que o consumia. Por outro lado, Carla buscava escapar em festas e eventos sociais, tentando ignorar a dor interna que a corroía. As semanas se transformaram em meses. Ambos, embora morassem na mesma casa, viviam como estranhos. O abismo entre eles crescia, alimentado por rancores, remorsos e arrependimentos nunca ditos em voz alta. Em uma dessas noites, após uma festa, Carla voltou para casa e encontrou Marcos sentado sozinho no escuro, com uma garrafa de uísque ao lado. Até quando vamos continuar assim? Perguntou ela, tentando manter a calma. Marcos a olhou, seus olhos opacos e cansados. Talvez para sempre, murmurou. O passado nos condenou. Nós destruímos tudo, inclusive a nós mesmos. Carla ficou em silêncio por um momento, mas logo rebateu com amargura. Não vou deixar isso me destruir, Marcos. Se você quer se afundar em arrependimento, faça isso sozinho. No entanto, suas palavras soaram vazias. No fundo, Carla sabia que estava tão perdida quanto ele. Certa manhã, Marcos recebeu uma carta anônima. Ao abri-la, seu coração disparou. Havia uma mensagem curta e direta. Eu sei o que você fez. O papel caiu de suas mãos enquanto ele tentava processar o que aquilo significava. Ele mostrou a carta a Carla, que imediatamente entrou em pânico. Quem poderia saber? Sussurrou ela, olhando ao redor como se esperasse ver alguém os observando. Não faço ideia, mas precisamos descobrir, respondeu Marcos, a voz carregada de tensão. A partir daquele momento, ambos passaram a viver em estado de alerta constante. A paranoia tomou conta de suas vidas. Eles mudaram números de telefone, cortaram contatos e começaram a evitar qualquer exposição pública. Mas as cartas continuaram chegando, cada vez mais ameaçadoras. Não há para onde fugir, Marcos. Alguém vai nos pegar, disse Carla, sua confiança finalmente se quebrando. Marcos sabia que ela estava certa. A cada dia, o cerco parecia se fechar mais. Finalmente, perceberam que não poderiam continuar fugindo do passado. Eles decidiram retornar ao país de origem para enfrentar as consequências. Ao voltarem, foram recebidos com olhares de suspeita e silêncio. Pessoas que haviam conhecido Helena os observavam com desprezo. Era claro que todos já sabiam, ou ao menos desconfiavam, da verdade. Uma investigação foi aberta e Marcos e Carla acabaram sendo interrogados. Pressionados pelas evidências e pela culpa que os consumia, não demorou muito para que a verdade viesse à tona. Ambos confessaram o que haviam feito, revelando detalhes que chocaram a todos. O julgamento foi longo e doloroso. A imagem de Helena, inocente e cheia de vida, estava gravada na mente de todos os presentes. Marcos e Carla receberam sentenças severas. Enquanto eram levados em custódia, Marcos murmurou: talvez agora possamos encontrar algum tipo de paz. Carla, pela primeira vez em muito tempo, não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, aceitando que aquele era o fim inevitável do caminho que escolheram trilhar juntos. Meses após o julgamento, Marcos e Carla enfrentavam as duras realidades de suas condenações. Marcos foi transferido para um presídio de segurança máxima, onde o isolamento o forçava a confrontar seus erros diariamente. Ele passava horas encarando a parede de sua cela, relembrando os momentos que o levaram até ali. Seus pesadelos com Helena se intensificaram, e agora não havia mais como fugir deles. Carla,
por sua vez, também vivia em uma cela fria e solitária. Diferentemente de Marcos, ela tentava manter uma fachada de força, mas essa máscara se desmoronava lentamente. As outras detentas a viam como alguém arrogante e distante, e por isso, Carla sofria constantes provocações. Em silêncio, ela começava a perceber o quanto estava quebrada por dentro. Em uma de suas poucas visitas permitidas, Marcos e Carla se encontraram em uma sala de visitas monitorada. Eles se sentaram em lados opostos de uma pequena mesa, ambos desgastados pelo tempo e pelas circunstâncias. Parece que essa é a nossa punição final, disse Carla, quebrando o silêncio. Não só isso. É o peso de tudo o que fizemos, respondeu Marcos com um olhar vazio. Eu pensei que, ao menos, poderíamos recomeçar, mas veja onde estamos agora. Carla balançou a cabeça, com uma expressão de frustração e arrependimento. Marcos assentiu lentamente. Não há como fugir do que fizemos. Talvez, de alguma forma, merecêssemos isso desde o início. Carla abaixou o olhar, as palavras dele ecoando em seus pensamentos. Pela primeira vez em muito tempo, não encontrou nenhuma resposta. O silêncio entre eles não era mais apenas desconforto. Era uma aceitação amarga de que não havia mais nada a dizer. O tempo continuou passando, mas para ambos, os dias na prisão pareciam se arrastar interminavelmente. Marcos tentou encontrar algum propósito, se voluntariando para trabalhos dentro da prisão. Ajudava na biblioteca do presídio, onde lia livros sobre filosofia e tentava entender os conceitos de arrependimento e redenção. Ele procurava algum tipo de paz interior, mesmo sabendo que jamais poderia apagar o passado. Carla, por outro lado, começou a participar de sessões de terapia obrigatórias organizadas pela prisão. No início, ela era resistente e recusava-se a abrir-se com os profissionais, mas aos poucos começou a falar sobre seus sentimentos de culpa, inveja e o ódio que havia cultivado durante tanto tempo. Em uma dessas sessões, finalmente confessou: eu queria tudo o que Helena tinha. Queria ser ela. Mas agora, percebo que eu destruí não só a vida dela, mas a minha também. A terapeuta apenas assentiu, deixando que Carla refletisse sobre suas próprias palavras. Foi um momento de epifania silenciosa. Com o tempo, as notícias sobre o caso de Helena foram diminuindo até desaparecerem das manchetes. No entanto, para as pessoas que a amaram, a dor da perda nunca se apagaria. Amigos e familiares visitavam seu túmulo com frequência, deixando flores e relembrando a jovem cheia de vida que teve seu destino roubado. Marcos e Carla continuaram cumprindo suas penas, agora conscientes de que o verdadeiro castigo não era apenas a prisão física, mas o aprisionamento emocional e moral que carregariam para o resto de suas vidas. Apesar de toda a dor e arrependimento, ambos começaram a trilhar, ainda que lentamente, um caminho em direção à aceitação de suas culpas e ao reconhecimento das vidas que destruíram. No fundo, ambos sabiam que jamais seriam perdoados por completo, nem por Helena, nem por si mesmos. O passado sempre estaria ali, como um lembrete constante de suas escolhas. Os anos passaram, e Marcos e Carla continuavam em suas rotinas na prisão. Embora o tempo não apagasse o peso de suas consciências, pequenas mudanças começaram a ocorrer em seus comportamentos. Marcos se tornou alguém mais introspectivo, porém disposto a ajudar outros presos em atividades educacionais. Ele começou a organizar grupos de leitura e a dar palestras sobre responsabilidade e consequências das ações. Durante uma dessas palestras, um jovem preso perguntou: você acha que é possível encontrar redenção depois de fazer algo imperdoável? Marcos fez uma longa pausa antes de responder. Não sei se é possível redenção completa. O que posso dizer é que o arrependimento verdadeiro não é só sentir culpa. É reconhecer o que fez, aceitar as consequências e tentar, dentro das suas limitações, fazer algo de bom. Não para apagar o que aconteceu, mas para aprender a viver com isso. As palavras tiveram impacto sobre vários dos presentes, mas nenhum tanto quanto em Marcos, que, pela primeira vez, sentiu que estava encontrando um propósito,
mesmo em meio à escuridão que o rodeava. Carla, por sua vez, também começou a mudar, ainda que de forma mais lenta. As sessões de terapia a ajudaram a entender a origem de sua inveja, suas inseguranças e como esses sentimentos a levaram a destruir a amizade com Helena. Certo dia, durante uma sessão, ela desabafou. Eu passei tanto tempo tentando ser alguém que não era. Eu queria o que ela tinha, mas nunca parei para pensar no que isso realmente significava. Agora, tudo o que me resta é aceitar que perdi a única pessoa que realmente se importava comigo. A terapeuta, paciente, respondeu: reconhecer isso é um grande passo, Carla. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode aprender com isso e encontrar uma forma de seguir em frente. Anos depois, ambos receberam a notícia de que suas penas haviam sido reduzidas por bom comportamento. Embora o mundo externo tivesse mudado significativamente, Marcos e Carla ainda estavam marcados pelo tempo que passaram na prisão. No dia em que foram libertados, cada um seguiu um caminho separado, sem se despedirem. Marcos foi para uma pequena cidade, onde conseguiu um trabalho simples em uma biblioteca comunitária. Ele passava os dias em silêncio, ajudando estudantes e moradores locais a encontrar livros, mas sua presença era discreta. Ele nunca falava de seu passado, mas seu comportamento calmo e prestativo fazia com que as pessoas o respeitassem. Carla decidiu mudar-se para uma cidade distante, onde ninguém a conhecia. Ela conseguiu um emprego como assistente administrativa em uma pequena empresa e passou a levar uma vida tranquila e reservada. Embora ainda carregasse o peso da culpa, ela finalmente começou a encontrar momentos de paz em sua rotina. Certa tarde, enquanto organizava arquivos, Carla encontrou uma foto antiga de Helena em suas coisas. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela murmurou baixinho: desculpe, Helena. Eu gostaria de poder voltar no tempo e fazer tudo diferente. Foi naquele momento que ela percebeu que, mesmo sem o perdão de Helena, precisava aprender a perdoar a si mesma. Marcos e Carla, agora em caminhos separados, continuaram a viver em busca de uma forma de reconstruir o que restava de suas vidas. As cicatrizes emocionais nunca desapareceriam completamente, mas, aos poucos, ambos encontraram maneiras de carregar o peso do passado sem serem totalmente destruídos por ele. Assim, a história deles terminou em uma nota de reflexão, mostrando que, embora alguns erros jamais possam ser desfeitos, é possível encontrar pequenos fragmentos de redenção e propósito, mesmo nas sombras mais profundas. Os anos seguintes foram marcados por uma jornada solitária de aceitação e cura. Marcos dedicava cada vez mais tempo ao trabalho na biblioteca comunitária. As crianças da cidade o admiravam, e os moradores começaram a vê-lo como uma figura confiável, embora ele nunca se envolvesse pessoalmente com ninguém. Em uma manhã, uma jovem estudante, Clara, o abordou enquanto ele organizava livros. Senhor Marcos, posso fazer uma pergunta? Perguntou timidamente. Claro, o que você quer saber? Respondeu ele, com um sorriso gentil. Por que você sempre parece triste? Indagou a menina, sem perceber a profundidade de sua pergunta. Marcos ficou em silêncio por alguns instantes, ponderando a resposta. Finalmente, disse: às vezes, carregamos coisas do passado que nos tornam assim. Mas o mais importante é aprender com nossos erros e tentar ser uma pessoa melhor. Clara sorriu. Acho que você já é uma boa pessoa. Sempre ajuda todo mundo aqui. A simplicidade das palavras da menina tocou Marcos de uma maneira que ele não esperava. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma leve esperança de que, talvez, pudesse fazer a diferença na vida de alguém. Enquanto isso, Carla também encontrava pequenas vitórias em sua rotina. Ela começou a se envolver em atividades de caridade na nova cidade, ajudando mulheres em situações de vulnerabilidade. Muitas das histórias que ouvia nas reuniões a faziam refletir sobre suas próprias escolhas e sobre o quanto o rancor e a inveja haviam a conduzido a decisões trágicas. Certa noite, depois de uma reunião, uma mulher chamada Estela a agradeceu. Não sei o que teria feito sem a sua ajuda, Carla.
Você não faz ideia de como sua presença foi importante para mim. Carla ficou sem palavras por um momento. Ela sempre acreditara que não merecia reconhecimento por nada de bom que fizesse, mas as palavras de Stella a fizeram perceber que sua contribuição tinha valor. Obrigada por dizer isso, respondeu Carla, emocionada. Eu também estou tentando me tornar uma pessoa melhor. A partir daquele dia, Carla começou a sentir que, mesmo em meio à dor e aos erros do passado, ainda era possível construir algo significativo. Em algum momento, os caminhos de Marcos e Carla se cruzaram novamente, de maneira inesperada. Foi em uma conferência sobre recuperação e reintegração social, onde ambos haviam sido convidados como exemplos de pessoas que encontraram um propósito após cometerem erros graves. Quando seus olhares se encontraram no auditório, o silêncio entre eles foi denso. Não havia mais raiva ou ressentimento, apenas uma compreensão mútua. Após o evento, Marcos se aproximou de Carla. Nunca pensei que nos veríamos de novo, disse ele, com um tom calmo. Nem eu, respondeu Carla, cruzando os braços. Mas talvez seja o destino, ou algo assim. Eles conversaram por horas, compartilhando suas jornadas individuais de transformação e os desafios que enfrentaram. No final da conversa, Marcos estendeu a mão para ela. Não podemos apagar o passado, mas podemos aprender com ele. Talvez seja a hora de nos perdoarmos também. Carla olhou para a mão dele. Após um momento de hesitação, apertou-a. Eu acho que sim. A partir daquele dia, ambos continuaram seus caminhos separados, mas em paz com o que haviam vivido. A lembrança de Helena nunca os deixaria, mas agora ela os guiava como um lembrete para nunca mais repetirem os erros do passado. Eles aprenderam que, apesar das tragédias, a vida ainda lhes oferecia a chance de fazer a diferença, não apenas para si mesmos, mas para os outros. Meses após aquele encontro inesperado, Marcos e Carla continuaram seguindo suas próprias trajetórias de redenção. A cada dia, sentiam que estavam mais em paz com o que haviam se tornado, mesmo que as cicatrizes do passado ainda estivessem presentes em suas mentes e corações. Marcos foi convidado a coordenar um projeto educacional voltado para jovens em situação de risco. Ele se tornou mentor de vários adolescentes que buscavam uma nova chance na vida. Durante uma sessão de mentoria, um dos jovens, Lucas, perguntou: "Como você sabe tanto sobre erros e recomeços?" Marcos respirou fundo e respondeu: "Porque eu vivi isso. Cometi erros dos quais nunca poderei me livrar, mas aprendi que o mais importante é não permitir que eles definam quem você é para sempre. Você pode aprender, mudar e, com o tempo, ajudar outros a não seguirem pelo mesmo caminho." Lucas ficou pensativo e, após alguns segundos, assentiu, como se tivesse entendido a mensagem. Enquanto isso, Carla também encontrava mais estabilidade em sua nova vida. As atividades voluntárias começaram a ocupar uma parte importante de seu tempo, e ela se tornou uma referência para outras mulheres que enfrentavam desafios pessoais. A cada relato que ouvia, sua empatia crescia, e com ela, a capacidade de se perdoar. Durante uma sessão de grupo, uma jovem chamada Ana perguntou a Carla: "Como você conseguiu superar o sentimento de que não era boa o suficiente?" Carla hesitou por um momento, mas respondeu com honestidade: "Não foi fácil. Ainda tenho dias em que sinto que não sou. Mas aprendi que o primeiro passo é aceitar quem você é, com todos os seus erros. Depois disso, você pode começar a construir algo novo, algo que realmente tenha significado para você." Ana sorriu, encontrando nas palavras de Carla um conforto que há muito tempo procurava. Embora seguissem vidas diferentes, Marcos e Carla ocasionalmente mantinham contato. Por meio de cartas e mensagens, compartilhavam reflexões sobre suas experiências e conquistas. Ambos sabiam que, apesar de tudo, aquele vínculo antigo ainda tinha um propósito: lembrá-los de que não estavam sozinhos em sua busca por perdão e propósito. Em uma dessas cartas, Marcos escreveu: "Carla, ainda penso em Helena, mas agora não com a mesma culpa paralisante de antes.
Penso em como posso honrar sua memória ajudando outras pessoas. Talvez isso seja o mais próximo de redenção que conseguiremos. Carla respondeu: Marcos, também penso nela. Nunca poderemos apagar o que fizemos, mas podemos fazer o possível para impedir que outras pessoas sigam o mesmo caminho de destruição. Acho que é o mínimo que devemos a ela e a nós mesmos. A troca de correspondência se tornou uma forma de ambos processarem seus sentimentos, e aos poucos, a aceitação do passado ganhou mais força em suas vidas. Certa vez, anos depois, Carla foi convidada para falar em um evento comunitário em homenagem a pessoas que fizeram contribuições significativas ao bem-estar social. Quando terminou seu discurso, ela olhou para a plateia e, para sua surpresa, viu Marcos entre os convidados. Ele acenou discretamente, e ela sorriu em reconhecimento. Após o evento, encontrarão-se do lado de fora. Você não me disse que estaria aqui, disse Carla, cruzando os braços. Quis fazer uma surpresa, respondeu Marcos com um sorriso. Queria ver como você está se saindo. Eles caminharam juntos por alguns minutos, em silêncio confortável, até que Marcos falou: Sabe, às vezes eu penso que Helena nos colocou nesse caminho. Talvez, de alguma forma, ela tenha nos dado a chance de fazer algo de bom, mesmo depois de tudo. Carla assentiu. Também sinto isso. É como se, ao ajudar os outros, estivéssemos finalmente encontrando o propósito que nunca entendemos antes. A noite terminou com uma sensação de leveza que nenhum dos dois experimentava há muito tempo. Não era felicidade plena, mas era paz. Uma paz construída com base em arrependimento, aprendizado e transformação. Embora o passado jamais fosse esquecido, Marcos e Carla aprenderam que o futuro ainda lhes oferecia uma oportunidade, a chance de fazer a diferença e de criar, com suas vidas, um novo significado. Os anos continuaram a passar, e tanto Marcos quanto Carla foram reconhecidos em suas respectivas comunidades como exemplos de superação e contribuição. O legado dos erros que cometeram não foi apagado, mas o impacto positivo de suas ações ajudava a atenuar o peso do passado. Eles finalmente começaram a ver sentido em suas existências. Marcos, agora responsável por um projeto educacional em larga escala, foi entrevistado por uma emissora local. Durante a entrevista, o repórter perguntou: o que o motivou a dedicar sua vida à educação e ao apoio a jovens em risco? Marcos fez uma pausa reflexiva antes de responder. Minha motivação veio de um grande erro que cometi no passado. Eu vivi o suficiente para saber que algumas escolhas erradas podem arruinar uma vida inteira. O que eu faço agora é tentar garantir que outros jovens não cometam os mesmos erros que eu. Quero que eles tenham as oportunidades que eu não soube valorizar na época. As palavras de Marcos inspiraram muitos que assistiram à entrevista. Ele passou a ser convidado para palestras em escolas e centros comunitários, onde seu testemunho impactava positivamente pessoas de todas as idades. Carla, por sua vez, se tornou líder em uma rede de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Ela organizava eventos para promover a reintegração social e o desenvolvimento pessoal, sempre incentivando outras mulheres a acreditarem em suas capacidades de recomeçar. Em um desses eventos, uma mulher chamada Lúcia, que havia superado uma situação de abuso, se aproximou e disse: Carla, você não imagina o quanto me ajudou. Por sua causa, eu consegui encontrar forças para mudar minha vida. Carla sorriu emocionada, segurando as mãos de Lúcia. Fico feliz por ter podido ajudar. Você é mais forte do que pensa, e agora pode inspirar outras pessoas também. Esses momentos de reconhecimento e gratidão passaram a dar a Carla uma sensação de propósito que ela nunca havia experimentado antes. Ela finalmente sentia que estava retribuindo ao mundo de uma forma significativa. Um dia, muitos anos depois de terem seguido seus caminhos separados, Marcos recebeu uma carta inesperada de Carla. Ela o convidava para uma inauguração de um centro comunitário que ela ajudara a fundar. Ele aceitou o convite e viajou para a cidade onde Carla vivia. Quando chegou ao evento,
Encontrou Carla em frente ao centro comunitário, rodeada por crianças e mulheres que a admiravam. Ela o viu de longe e se aproximou com um sorriso sincero. Fico feliz que tenha vindo, disse Carla. Não perderia isso por nada, respondeu Marcos, apertando a mão dela. Eles caminharam juntos pelo local, relembrando suas jornadas até aquele momento. Marcos olhou para Carla e comentou: Olha só onde chegamos. Quem diria que conseguiríamos algo assim depois de tudo? Carla suspirou, emocionada. Às vezes, me pergunto se Helena estaria orgulhosa. Gostaria de acreditar que sim. Eu também, concordou Marcos. Acho que, de alguma forma, estamos honrando a memória dela. Os dois continuaram conversando e, naquela tarde, finalmente encontraram a paz que tanto procuraram. Embora nunca pudessem mudar o passado, entenderam que a verdadeira redenção estava em suas ações presentes. Eles haviam transformado dor e culpa em empatia e serviço ao próximo, encontrando um novo propósito para suas vidas. E assim, seus caminhos seguiram em frente, desta vez não mais como fugitivos de seus erros, mas como pessoas dispostas a construir um futuro melhor para si e para os outros. Depois da inauguração do centro comunitário, a vida de Marcos e Carla seguiu um ritmo mais tranquilo, mas repleto de significado. Eles ainda mantinham contato, trocando notícias sobre seus projetos e conquistas. Ambos sentiam que, de alguma forma, suas ações agora faziam parte de algo maior, como se estivessem finalmente equilibrando a balança do passado. Certa manhã, Marcos recebeu uma carta de uma das jovens que ele havia orientado, chamada Júlia. Na carta, ela expressava sua gratidão. Senhor Marcos, graças ao seu apoio, consegui terminar meus estudos e hoje estou trabalhando como professora. Quero ser para outras pessoas o que você foi para mim, uma fonte de inspiração e orientação. Nunca vou esquecer o que aprendi com você. As palavras de Júlia tocaram profundamente o coração de Marcos. Ele se lembrou de todas as noites em que foi atormentado por pesadelos, carregando o peso de seus erros. Agora, essas palavras mostravam que, embora o passado ainda estivesse lá, o presente oferecia esperança e propósito. Carla, por sua vez, continuava expandindo suas atividades de apoio às mulheres da comunidade. Certo dia, durante uma conferência, foi abordada por uma repórter que havia ouvido falar de sua trajetória. Carla, você é vista como uma líder comunitária hoje, mas há rumores de que você tem um passado difícil. Como você lida com isso? Perguntou a repórter. Carla sorriu de forma serena, já preparada para perguntas desse tipo. Eu não fujo do meu passado. Cometi erros graves, dos quais me arrependo profundamente. Mas hoje, escolho focar no presente e no que posso fazer para ajudar outras pessoas. Não se trata de apagar o que aconteceu, mas de usar o que aprendi para criar algo positivo. A resposta honesta de Carla repercutiu entre os presentes, que a aplaudiram. Ela percebeu que, ao se abrir sobre seus erros, estava ajudando outras pessoas a compreenderem que o recomeço era possível, mesmo após grandes quedas. Um dia, Marcos e Carla decidiram organizar juntos um grande evento beneficente que uniria seus projetos comunitários. O evento foi realizado em um parque, com atividades educativas, palestras motivacionais e apresentações culturais. Pessoas de diversas comunidades compareceram, e o clima era de união e esperança. Durante o evento, Marcos e Carla se encontraram em um dos estandes. Acho que conseguimos algo bonito aqui hoje, disse Marcos, observando as famílias e crianças sorridentes ao redor. Sim, é exatamente o que eu sempre sonhei em fazer, respondeu Carla. Dar às pessoas a chance de acreditar em um futuro melhor. Eles trocaram um olhar de cumplicidade. Não era necessário dizer mais nada. Ambos sabiam que haviam chegado a um ponto de suas vidas em que o peso da culpa não os definia mais. Agora, eram definidos pelas escolhas que faziam todos os dias para ajudar os outros. Quando o evento terminou, Marcos e Carla caminharam juntos sob o céu estrelado, sentindo-se finalmente livres do passado que os havia aprisionado por tanto tempo.
Embora as memórias de Helena ainda fossem presentes, não traziam mais a dor paralisante de antes. Ao invés disso, era uma lembrança de como as tragédias podem se transformar em fontes de aprendizado e mudança. Sabe, Marcos, acho que, de alguma forma, ela nos guiou até aqui, disse Carla, olhando para as estrelas. Também acho, respondeu ele. Talvez isso seja o mais próximo de redenção que podemos alcançar. Os dois se despediram com a promessa de continuar colaborando em seus projetos. E assim, suas vidas prosseguiram, não mais como uma fuga do passado, mas como uma celebração do poder do recomeço. Eles finalmente haviam encontrado paz. Uma paz construída não pelo esquecimento, mas pela coragem de encarar e transformar suas dores em atos de compaixão e solidariedade. Alguns anos depois, Marcos e Carla tornaram-se referências nacionais em suas áreas de atuação. Ambos receberam convites para falar em conferências sobre superação, recomeço e impacto social. Suas histórias, antes marcadas por dor e arrependimento, agora inspiravam pessoas em busca de redenção e de um novo significado para suas vidas. Em uma dessas conferências, realizada em uma capital importante, Marcos foi o palestrante principal. Ele contou sua trajetória com honestidade, não ocultando as decisões erradas que o haviam levado à prisão, mas destacando como encontrou uma nova maneira de viver, ajudando os jovens em risco. O que aprendi, disse ele, olhando diretamente para o público, é que o passado não precisa definir quem você é para sempre. Podemos escolher aprender, crescer e nos tornar melhores. Mas essa escolha precisa ser feita todos os dias. Aplausos ecoaram pelo auditório, e após o discurso, várias pessoas se aproximaram para agradecer. Entre elas estava uma mulher mais velha que segurava uma foto em suas mãos. Ao se aproximar de Marcos, ela revelou ser a mãe de um dos jovens que ele ajudara. Meu filho estava perdido, mas você o colocou no caminho certo. Ele fala de você com grande respeito e admiração. Obrigada por ter acreditado nele quando ele próprio não acreditava, disse ela, emocionada. Marcos ficou tocado pelas palavras. Cada vez mais, ele percebia que seu propósito não era apenas reparar os danos do passado, mas também construir um futuro onde pudesse influenciar positivamente outras vidas. No mesmo evento, Carla também falou sobre sua experiência. Ela explicou como a inveja e o ressentimento haviam sido suas maiores armadilhas, e como isso a levou a destruir relacionamentos importantes. No entanto, compartilhou sua jornada de autoaceitação e serviço ao próximo. Não é fácil perdoar a si mesmo, mas é necessário, declarou. Eu aprendi que o perdão é um processo. E, no meu caso, ajudar outras pessoas foi uma forma de encontrar meu próprio caminho de cura. Depois da palestra, Carla foi procurada por jovens mulheres que a viam como uma mentora. Muitas delas expressaram como se identificavam com suas lutas e como suas palavras lhes deram esperança. Algum tempo depois, Marcos e Carla decidiram escrever um livro juntos, narrando suas histórias e os aprendizados que tiraram das experiências difíceis que viveram. O livro, intitulado Redenção em Cada Passo, tornou-se um sucesso, inspirando pessoas de diferentes idades e origens. Na sessão de lançamento do livro, centenas de pessoas compareceram para ouvi-los. Um dos momentos mais emocionantes foi quando uma jovem chamada Beatriz fez uma pergunta. O que vocês diriam para alguém que ainda sente que o passado é uma prisão impossível de escapar? Carla tomou o microfone primeiro e respondeu. Eu diria que você não está sozinha. O passado pode ser uma prisão, mas você tem a chave para sair dela. É um processo lento, mas começa com o primeiro passo, aceitar o que você fez e decidir fazer algo diferente a partir de hoje. Marcos acrescentou. E também é importante lembrar que ninguém precisa fazer isso sozinho. Ter alguém ao seu lado, alguém que acredite em você, faz toda a diferença. Não tenha medo de pedir ajuda. Beatriz assentiu, emocionada. As palavras deles ecoaram em seu coração, assim como em muitos outros presentes. Com o passar dos anos, Marcos e Carla se tornaram amigos próximos, não mais ligados apenas pelo passado doloroso,
mas pelo compromisso de continuar impactando o mundo de forma positiva. Suas histórias, uma vez cheias de escuridão, se transformaram em narrativas de esperança, provando que a redenção não é um destino inalcançável, mas uma jornada que se constrói dia após dia. Agora, vivendo plenamente suas missões, eles sabiam que, embora o passado jamais pudesse ser apagado, o presente oferecia infinitas oportunidades de cura, crescimento e transformação. Ao longo dos anos, Marcos e Carla continuaram a expandir seus projetos, criando uma rede nacional de apoio para jovens em risco e mulheres em situações vulneráveis. Eles foram reconhecidos por diversas organizações humanitárias. Embora preferissem manter suas vidas pessoais discretas, a história de superação dos dois continuava a inspirar milhares de pessoas. Durante uma cerimônia de premiação por suas contribuições sociais, Marcos e Carla foram convidados a subir ao palco juntos. Enquanto o mestre de cerimônias descrevia o impacto que ambos haviam causado em suas comunidades, eles trocaram um olhar de cumplicidade e orgulho silencioso. "Nunca pensei que chegaríamos até aqui", murmurou Carla para Marcos. "Nem eu. Mas acredito que é o resultado de não termos desistido de nós mesmos", respondeu ele com um sorriso. Quando chegaram ao microfone, Marcos agradeceu o reconhecimento e falou com humildade: "Este prêmio não é apenas para nós. Ele pertence a todas as pessoas que acreditaram em nossas iniciativas e nos deram a chance de recomeçar. Sem essas oportunidades e sem o apoio daqueles que confiaram em nossa transformação, nada disso teria sido possível." Carla complementou o discurso, emocionada. "Se há algo que aprendi, é que a verdadeira força vem do desejo de ajudar o próximo. Foi ao apoiar outras pessoas em suas jornadas que encontrei minha própria cura. Espero que nossa história mostre a todos que, mesmo após os erros mais graves, é possível reconstruir uma vida significativa." O auditório explodiu em aplausos calorosos. Naquele momento, ambos perceberam que não estavam mais sendo definidos pelos erros do passado, mas pelas mudanças positivas que haviam promovido no presente. Certa noite, após a cerimônia, Marcos e Carla se reuniram em um pequeno restaurante, longe dos holofotes. Era um encontro tranquilo, onde podiam relaxar e conversar sobre suas conquistas sem a pressão das multidões. "Você já se perdoou completamente?", perguntou Carla, olhando para o amigo com curiosidade. Marcos pensou por um momento antes de responder. "Acho que nunca será um perdão completo. Algumas noites ainda são difíceis, mas agora posso viver com isso. E você?" "Algo parecido. Ainda me lembro de tudo, mas não com o mesmo peso de antes. A diferença é que agora sei que estou fazendo algo bom", respondeu Carla, com um suspiro leve. Eles brindaram em silêncio, como uma forma de celebrar não apenas suas conquistas, mas também o caminho que os havia levado até ali. Ambos sabiam que o passado sempre faria parte de suas histórias, mas não mais como uma corrente os prendendo. Nos anos seguintes, o trabalho de Marcos e Carla se expandiu para outras regiões do país e até internacionalmente. Eles participaram de projetos em áreas carentes, levando educação, apoio psicológico e recursos básicos para comunidades necessitadas. A colaboração entre os dois tornou-se uma parceria sólida, marcada pelo respeito mútuo e pela compreensão de que juntos poderiam impactar mais vidas. Em uma dessas missões, durante uma visita a um orfanato, uma menina se aproximou de Carla e segurou sua mão. "Você acredita que eu posso ter um futuro bonito?", perguntou a menina, com olhos esperançosos. Carla se ajoelhou à altura dela e respondeu com firmeza: "Eu acredito. Sim. E você também precisa acreditar. Você é capaz de tudo o que quiser." A menina sorriu, e aquele sorriso encheu o coração de Carla de uma alegria genuína. Momentos como aquele a lembravam de que, apesar das dificuldades que enfrentou, seu trabalho estava fazendo a diferença. Marcos, que assistia à cena de longe, refletiu sobre o quanto ambos haviam evoluído. Eles não apenas encontraram redenção em suas próprias vidas, mas também abriram caminhos para que outros encontrassem esperança e oportunidades. Os últimos anos foram marcados por uma sensação de realização.
Ambos construíram um legado de transformação, onde suas histórias eram usadas não como exemplos de condenação, mas de possibilidade e mudança. Eles se tornaram símbolos de que, mesmo diante dos erros mais devastadores, o ser humano tem a capacidade de se reinventar. E assim, Marcos e Carla seguiram suas vidas, agora preenchidas por propósito e paz. Eles aprenderam que a verdadeira redenção não era um destino, mas uma escolha diária de servir, aprender e crescer. E, no final, essa escolha fez toda a diferença, não apenas para eles, mas para todos que cruzaram seus caminhos. Com o passar dos anos, Marcos e Carla consolidaram suas posições como líderes respeitados em suas comunidades. Eles continuavam inspirando jovens, mulheres e famílias inteiras, oferecendo apoio, orientação e oportunidades para recomeçar. Suas jornadas pessoais se tornaram exemplos vivos de que, mesmo após os piores erros, é possível reconstruir uma vida com dignidade e propósito. Em uma tarde tranquila, Marcos recebeu a visita de um jovem chamado Felipe, que havia passado pelo programa de orientação que ele coordenava. Felipe, agora formado em engenharia, queria agradecer pessoalmente a Marcos. "Se não fosse por você, eu nunca teria chegado até aqui", disse Felipe, apertando firmemente a mão de Marcos. "Você acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava." Marcos sorriu com humildade. "Eu apenas te mostrei que você era capaz. Foi você quem fez o trabalho duro. Continue assim e ajude outros como eu fiz com você." Felipe assentiu, prometendo fazer exatamente isso. Ao ver o jovem se afastar, Marcos sentiu um calor reconfortante no peito. Ele finalmente compreendia que cada ato de apoio que oferecia às pessoas era uma forma de honrar não apenas Helena, mas também o caminho que ele próprio trilhou para encontrar a redenção. Enquanto isso, Carla recebeu uma carta de uma das mulheres que havia ajudado, chamada Mariana. A carta dizia: "Carla, nunca terei palavras suficientes para expressar o quanto sua presença mudou minha vida. Você me mostrou que sou mais forte do que imaginava. Obrigada por não desistir de mim." Carla leu a carta em silêncio, as lágrimas escorrendo suavemente pelo rosto. Aquilo a lembrou de como, anos antes, ela se sentirá perdida e cheia de ressentimentos. Agora, sua vida era guiada por um propósito claro: ajudar outras pessoas a encontrarem suas próprias forças. Durante uma grande celebração em um dos centros comunitários que ambos ajudaram a fundar, Marcos e Carla foram homenageados mais uma vez. Amigos, parceiros de trabalho e pessoas que haviam se beneficiado de seus projetos compareceram para expressar gratidão e admiração. No palco, Marcos se dirigiu ao público. "Tudo o que conquistamos aqui foi resultado do trabalho conjunto de muitas pessoas. Nenhum de nós pode mudar o passado, mas todos temos o poder de construir um futuro melhor, e isso é o que continuaremos a fazer." Carla, ao seu lado, acrescentou: "Aprendi que o perdão, tanto o próprio quanto o dos outros, é um processo. Não é imediato, mas é possível. E, ao ajudarmos o próximo, descobrimos forças que nem sabíamos que tínhamos." O público aplaudiu com entusiasmo, muitos emocionados com a trajetória que ambos percorreram. Mais tarde, já após o evento, Marcos e Carla sentaram-se em um banco no jardim do centro comunitário. As estrelas brilhavam no céu e o ambiente estava calmo e sereno. Eles conversavam sobre o futuro e refletiam sobre suas conquistas. "Ainda penso nela", disse Marcos, referindo-se a Helena. "Mas agora não é mais com dor, é com gratidão, porque, de certa forma, ela nos mostrou o caminho." Carla assentiu, olhando para o céu. "Também sinto isso. Helena sempre foi mais forte do que imaginávamos. Espero que, de onde quer que esteja, ela saiba que estamos tentando fazer o melhor para honrar a memória dela." O silêncio se instalou entre eles, mas desta vez era um silêncio de paz e compreensão mútua. Eles sabiam que nunca seriam perfeitos, mas tinham a certeza de que estavam fazendo o possível para transformar suas vidas e as vidas daqueles ao seu redor. E assim,
Sob o céu estrelado, Marcos e Carla finalmente encontraram a tranquilidade que tanto buscaram. Não eram mais prisioneiros de seus erros, mas construtores de um legado de esperança e redenção. Suas histórias, agora cheias de propósito, continuariam a inspirar muitas gerações. Afinal, eles haviam aprendido que o verdadeiro poder da vida está na capacidade de recomeçar um passo de cada vez. Nos anos que se seguiram, Marcos e Carla continuaram a expandir suas iniciativas, alcançando pessoas em diferentes partes do país e até mesmo em outras nações. Eles começaram a colaborar com organizações internacionais, levando suas experiências e ensinamentos para lugares que também enfrentavam desafios sociais semelhantes. Suas histórias se tornaram um símbolo de resiliência, esperança e transformação em escala global. Em uma conferência internacional realizada em Genebra, Marcos foi convidado a discursar sobre o tema da reabilitação social. Ao subir ao palco, ele olhou para a plateia composta por líderes, educadores e ativistas e começou: "Minha história é uma prova de que todos cometem erros. Alguns desses erros têm consequências terríveis, mas acredito que a verdadeira força humana reside na capacidade de reconhecer essas falhas, aprender com elas e trabalhar para se tornar uma pessoa melhor. Não podemos apagar o passado, mas podemos mudar o futuro." O discurso foi recebido com uma ovação de pé. Após a conferência, várias pessoas se aproximaram para compartilhar suas próprias histórias e agradecer a Marcos por sua sinceridade. Entre elas, uma jovem ativista africana chamada Amina lhe disse: "O que você compartilhou hoje me deu coragem. Eu também carrego um passado doloroso, mas agora vejo que posso transformá-lo em algo positivo." Marcos apertou a mão dela, emocionado. "Você pode. Sim. Nunca subestime o impacto que suas ações podem ter na vida de outras pessoas." Carla, por sua vez, foi convidada a liderar um projeto de apoio psicológico e educacional em regiões afetadas por desastres naturais. Durante uma visita a uma aldeia devastada por um terremoto, ela ajudou a organizar um espaço seguro para mulheres e crianças traumatizadas. Em uma das sessões de acolhimento, uma jovem chamada Rosa perguntou a Carla: "Como você encontrou forças para continuar depois de tudo?" Carla respirou fundo antes de responder: "Eu aprendi a aceitar que a dor faz parte da vida, mas ela não precisa ser o nosso destino. Encontrei forças ajudando os outros." Quando você vê o impacto positivo que pode causar, percebe que a cura é um caminho compartilhado. Rosa assentiu, enxugando as lágrimas. Aquela conversa marcou o início de uma nova fase de superação para a jovem. Em uma noite tranquila, Marcos e Carla se encontraram novamente em um evento beneficente realizado em um grande parque. O clima era leve e ambos estavam cercados por pessoas que admiravam seu trabalho. Ao caminhar sob as luzes decorativas, Marcos olhou para Carla e perguntou: "Você já imaginou que um dia estaríamos aqui, fazendo parte de algo tão grande?" Carla riu suavemente. "Nunca, mas acho que a vida nos trouxe exatamente para onde precisávamos estar. Tudo o que passamos nos preparou para isso." "Concordo. Talvez essa seja a verdadeira redenção", refletiu Marcos. "Não apagar o passado, mas usá-lo como uma ferramenta para criar algo novo." Eles caminharam em silêncio por alguns momentos, observando as crianças correndo e brincando, as famílias reunidas em harmonia. O cenário ao redor parecia um sonho distante comparado aos dias sombrios que haviam enfrentado no passado. "Nós conseguimos", disse Carla finalmente, com uma expressão de satisfação. "Sim, conseguimos", respondeu Marcos. A noite continuou com risos, música e alegria compartilhada. Eles sabiam que o trabalho estava longe de terminar, mas também sabiam que não estavam mais sozinhos em sua missão. Com cada passo dado, eles plantavam sementes de esperança em um mundo que precisava desesperadamente disso. E assim, Marcos e Carla seguiram suas jornadas, conscientes de que haviam transformado não apenas suas vidas, mas as de milhares de outras pessoas. O que antes era dor e culpa agora era força e propósito. Eles descobriram que o verdadeiro poder de recomeçar não está em esquecer o passado,
mas em usar cada lição aprendida para iluminar o caminho de um futuro melhor. Anos depois, o impacto das ações de Marcos e Carla continuava crescendo, mas agora de maneira mais sustentada e com menos pressão externa. Suas organizações se tornaram autossuficientes, com equipes capacitadas liderando projetos em várias regiões. Eles passaram a desempenhar papéis mais estratégicos, orientando líderes emergentes e supervisionando iniciativas maiores. Em uma reunião com os jovens líderes comunitários, Carla compartilhou uma de suas reflexões mais importantes. Não precisamos ser perfeitos para ajudar outras pessoas. Na verdade, é a nossa humanidade, com todas as falhas e aprendizados, que nos permite conectar com os outros. Quando aceitamos isso, conseguimos oferecer apoio verdadeiro. Um dos jovens, chamado Tiago, perguntou: como vocês lidam com as críticas? Algumas pessoas não esquecem o passado e sempre trazem isso à tona. Marcos tomou a palavra. As críticas sempre vão existir. No começo, isso me incomodava muito, mas aprendi que não posso controlar o que as pessoas pensam de mim. O que eu posso controlar são minhas ações no presente. Ao longo do tempo, as pessoas que realmente importam vão ver quem você se tornou. Carla completou: o mais importante é que você saiba quem é agora e o que representa. A verdadeira mudança vem de dentro, e aqueles que não acreditam em você hoje talvez mudem de ideia amanhã, quando virem o impacto positivo do seu trabalho. Os jovens assentiram, inspirados pelas palavras dos dois. Eles viam em Marcos e Carla um exemplo concreto de que o passado não precisa ser uma sentença definitiva. Em um encontro privado, Marcos e Carla refletiram sobre como suas vidas haviam se transformado desde aqueles dias sombrios. Sabe, às vezes ainda me pergunto como teria sido a vida se não tivéssemos cometido tantos erros, disse Carla, olhando para o horizonte. Eu também já pensei nisso, respondeu Marcos. Mas talvez não tivéssemos aprendido o que aprendemos. Talvez não tivéssemos ajudado tantas pessoas. Acho que, de certa forma, nossas cicatrizes nos deram um propósito. Carla suspirou, mas desta vez com leveza. É verdade. Acho que, finalmente, aprendi a viver com essas cicatrizes. Elas ainda estão aqui, mas não me definem mais. Exatamente, concordou Marcos. Não se trata de esquecer o passado, mas de não permitir que ele nos aprisione. Eles brindaram aquela compreensão compartilhada. A amizade entre os dois havia se tornado um laço inquebrável, construído sob experiências de perda, arrependimento, aprendizado e, acima de tudo, redenção. Os anos seguintes trouxeram mais realizações e reconhecimento, mas Marcos e Carla preferiram se afastar dos holofotes, dedicando-se a viver uma vida mais simples e tranquila. Ambos encontraram formas de equilibrar seu trabalho com momentos de descanso e conexão com a natureza. Marcos comprou uma pequena casa em uma vila rural, onde se dedicava a projetos locais, enquanto Carla passou a trabalhar em um refúgio para mulheres em uma cidade litorânea, onde também encontrou paz em caminhadas pela praia ao amanhecer. Apesar de viverem em lugares distantes, mantinham contato frequente. Em uma dessas conversas, Carla disse: acho que agora podemos dizer que encontramos o que sempre buscamos, paz. Marcos sorriu, mesmo à distância. Sim, e quem diria que levaríamos tanto tempo para chegar até aqui? Carla riu suavemente. O importante é que chegamos. E, de fato, chegaram. Eles tinham transformado suas vidas de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. O peso do passado, embora ainda presente, agora era apenas um lembrete de onde começaram, não mais uma corrente que os aprisionava. A mensagem de Marcos e Carla era clara para todos que os conheciam. O recomeço é possível. Não importa o tamanho do erro ou da queda, sempre haverá uma oportunidade de se levantar, aprender e fazer algo significativo. Com suas histórias, eles mostraram que a verdadeira força está na capacidade de transformar dor em compaixão, culpa em responsabilidade e arrependimento em propósito. E, por isso, sua jornada de redenção nunca será esquecida. Os anos se passaram,
e Marcos e Carla se tornaram exemplos duradouros de resiliência e empatia. Suas histórias não apenas inspiravam, mas também traziam esperança para aqueles que acreditavam não ter mais chances de se redimir. Agora, vivendo em paz e harmonia com suas escolhas, ambos começaram a ver seus legados sendo continuados por outras pessoas. Em sua vila rural, Marcos era frequentemente procurado por jovens locais que queriam ouvir suas experiências e aprender com ele. Ele organizava encontros comunitários ao ar livre, onde contava histórias sobre superação e a importância de construir um futuro melhor. Não importa o que vocês enfrentem, dizia ele em um desses encontros. Sempre haverá uma maneira de encontrar sentido na vida, desde que vocês estejam dispostos a se abrir para mudanças. E nunca subestimem o poder de ajudar os outros. É nisso que vocês encontrarão força. Essas palavras ecoavam entre os presentes, muitos dos quais estavam ali buscando uma nova direção para suas vidas. Enquanto isso, na cidade litorânea onde vivia, Carla se dedicava a coordenar o refúgio para mulheres que haviam sofrido traumas. Seu trabalho se tornou uma luz de esperança para muitas mulheres que antes não acreditavam em uma vida além de suas dores. Durante uma das sessões em grupo, uma mulher chamada Sofia expressou sua gratidão. Carla, você não só nos dá abrigo. Você nos ensina a acreditar novamente na vida. Não sei como agradecer por isso. Carla sorriu com doçura. Você não precisa me agradecer. O que importa é que você encontrou a sua força. Agora é sua vez de ajudar outras pessoas. Sofia assentiu, inspirada pelas palavras de Carla. Ali, naquele momento, ela sentiu que também poderia fazer diferença no mundo. Certa vez, em um encontro anual de seus projetos, Marcos e Carla se reuniram novamente. O evento foi realizado em um grande espaço aberto, com várias atividades para a comunidade. Ao caminharem juntos pelo local, observaram as pessoas rindo, brincando e se conectando de maneira autêntica. Parece que tudo isso se tornou maior do que nós dois, disse Carla, com um sorriso de admiração. Sim, acho que plantamos as sementes e agora outras pessoas estão cuidando delas, respondeu Marcos. Eles se sentaram em um banco próximo, contemplando a cena. O vento suave balançava as árvores ao redor, e o som das vozes felizes criava uma atmosfera de harmonia. Nunca pensei que fosse possível chegar a esse ponto de paz, comentou Carla. Nem eu, admitiu Marcos. Mas aqui estamos. E isso me faz acreditar que a vida sempre pode nos surpreender, mesmo depois de tudo. O silêncio que se seguiu foi um silêncio de plenitude. Não havia mais a necessidade de explicações ou justificativas. Ambos sabiam que haviam encontrado aquilo que tanto buscaram: propósito, redenção e, acima de tudo, a capacidade de viver o presente com gratidão. Com o tempo, Marcos e Carla passaram a focar mais em orientar a nova geração de líderes comunitários. Eles dedicavam seus esforços a garantir que o trabalho que haviam iniciado continuasse forte e sustentável. Quando chegava a hora de se despedirem de eventos ou encontros, as palavras deles se tornavam um mantra para aqueles que os admiravam. Nunca subestimem o poder da mudança. Vocês são capazes de grandes transformações, tanto em suas próprias vidas quanto nas vidas dos outros. Acreditem nisso e jamais desistam. Essa mensagem se espalhou por muitas regiões, criando uma rede de esperança e solidariedade que resistia ao tempo. Marcos e Carla se tornaram símbolos vivos de que o passado não é uma sentença perpétua, mas uma oportunidade para renascer. Agora, em suas vidas maduras, ambos olhavam para trás com um misto de humildade e orgulho. Eles sabiam que suas histórias seriam lembradas não por seus erros, mas pelas escolhas corajosas que fizeram para reescrever seus destinos. A jornada de Marcos e Carla se tornou uma prova incontestável de que o ser humano tem a capacidade de se reinventar, transformar dor em propósito e fazer do mundo um lugar melhor. E assim, cercados por amor, respeito e paz, suas vidas seguiram em frente, não mais definidas pelo passado, mas enriquecidas pelo futuro que ajudaram a construir.
Os anos avançaram suavemente, e tanto Marcos quanto Carla encontraram uma serenidade profunda em suas rotinas. Eles sabiam que suas jornadas não haviam sido perfeitas, mas o impacto positivo que deixaram se tornou um legado vivo, mantido por aqueles que foram tocados por suas ações. Marcos dedicava suas manhãs ao ensino, ajudando os jovens em um programa de desenvolvimento comunitário. Ele liderava sessões sobre liderança, ética e o valor do trabalho em equipe. Certo dia, após uma palestra, um jovem chamado Rafael se aproximou dele. Professor Marcos, eu nunca imaginei que alguém com um passado difícil pudesse se tornar uma pessoa tão respeitada. Você é a prova de que a vida pode ser transformada, disse Rafael com admiração. Marcos sorriu gentilmente. Todos nós somos capazes de transformação, Rafael. O segredo é acreditar que o esforço diário vale a pena, mesmo nos momentos em que tudo parece escuro. Enquanto isso, Carla trabalhava em um programa internacional de apoio a mulheres refugiadas. Em uma visita a um abrigo, ela conheceu Leila, uma jovem que fugira de um país em conflito. Leila contou sua história com lágrimas nos olhos e terminou dizendo: "Não tenho certeza se um dia serei capaz de confiar em alguém novamente." Carla segurou as mãos dela com firmeza. "Eu também já me senti assim. Mas a confiança pode ser reconstruída. Não é fácil. Mas com o tempo e o apoio certo, você descobrirá que há pessoas no mundo dispostas a ajudar sem pedir nada em troca." Leila assentiu lentamente, encontrando uma faísca de esperança no olhar de Carla. Em um evento comemorativo que reuniu diferentes organizações parceiras, Marcos e Carla se encontraram novamente. Eles caminharam juntos por entre as barracas do evento, onde voluntários distribuíam alimentos, brinquedos e materiais escolares. "É impressionante como isso cresceu, não é?" comentou Carla, observando o movimento ao redor. "Sim, e tudo começou com passos pequenos", respondeu Marcos. "Acho que é assim que as grandes mudanças acontecem, de forma lenta, mas constante." Eles se sentaram em um espaço tranquilo do parque, enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. "Às vezes penso em tudo o que aconteceu e me pergunto como conseguimos superar tudo isso", disse Carla, pensativa. "Eu também", admitiu Marcos. "Mas acho que foi porque não desistimos, mesmo quando parecia impossível. E porque tivemos pessoas nos apoiando", acrescentou Carla. "Isso fez toda a diferença." O silêncio que se seguiu foi reconfortante. Eles não precisavam dizer mais nada. Sabiam que haviam chegado aonde precisavam estar. O peso do passado ainda existia, mas agora era como uma sombra distante, incapaz de obscurecer a luz do presente. Nos últimos anos de suas vidas, Marcos e Carla foram homenageados em várias cidades e países, mas para eles, os verdadeiros reconhecimentos eram os sorrisos e as conquistas daqueles que ajudaram. Eles se tornaram mentores, amigos e símbolos de esperança para gerações futuras. Em uma das últimas cerimônias que participaram juntos, Carla foi convidada a fazer um discurso de encerramento. Suas palavras refletiam tudo o que ela havia aprendido ao longo da vida. "Aprendi que não somos definidos pelos nossos erros, mas sim pelas escolhas que fazemos depois deles. Recomeçar é difícil, mas nunca é impossível. E, quando nos unimos para apoiar uns aos outros, descobrimos que somos mais fortes do que imaginávamos." A plateia aplaudiu de pé, enquanto Marcos, ao seu lado, assentia em aprovação. No final, ambos encontraram a plenitude que buscaram por tanto tempo. O amor pela vida, a conexão com os outros e o legado de compaixão e justiça social que construíram permaneceriam vivos por muito tempo. Eles haviam mostrado ao mundo que a redenção não é um ato único, mas uma jornada contínua. Uma jornada que começa com a coragem de se levantar após a queda e de seguir em frente com fé, aprendizado e um coração aberto. Marcos e Carla deixaram uma marca eterna no mundo, provando que a vida, mesmo após a dor, pode ser transformada em uma poderosa força de esperança e inspiração. Nos últimos capítulos de suas vidas, Marcos e Carla encontraram uma tranquilidade que antes parecia inalcançável.
Embora ambos ainda trabalhassem em projetos comunitários, agora faziam isso em ritmo mais lento, dedicando também tempo para si mesmos e suas famílias. Marcos passava as manhãs em um pequeno jardim que cultivava em casa. Gostava de cuidar das plantas, refletindo sobre a simplicidade e o ciclo da vida. Certa manhã, sua neta, Sofia, o encontrou no jardim e perguntou: Vovô, por que você gosta tanto de cuidar dessas flores? Marcos sorriu e respondeu: Porque as flores me lembram que a vida pode ser bela, mesmo depois de tempestades. Elas florescem, se renovam e trazem alegria a quem as observa. Isso é o que devemos fazer com a nossa vida também. Sofia assentiu, absorvendo as palavras do avô. Enquanto isso, Carla, que também havia construído uma rede de apoio próxima, dedicava suas tardes a caminhadas pela praia. Gostava de observar o mar, com seu constante movimento de marés, algo que simbolizava para ela o fluxo da vida. Durante uma dessas caminhadas, uma amiga chamada Teresa perguntou: Carla, você nunca se cansa de pensar no passado? Carla balançou a cabeça com serenidade. Não mais. O passado é parte de quem sou, mas não me define mais. Agora vejo que o que importa é como escolhemos viver o presente. Em um evento especial, onde foram celebradas as conquistas das várias iniciativas sociais que criaram, Marcos e Carla foram homenageados uma última vez. As gerações que sucederam o trabalho deles expressaram sua gratidão em discursos emocionantes. Jovens líderes, famílias e antigos amigos estavam todos presentes para agradecer pelo impacto que ambos tiveram em suas vidas. No discurso final, Marcos e Carla subiram ao palco juntos. Marcos, emocionado, disse: Tudo o que realizamos só foi possível porque acreditamos na força da transformação. Não teríamos chegado aqui sem o apoio das pessoas ao nosso redor. Vocês nos ensinaram que a esperança nunca morre e que o recomeço é um direito de todos. Carla, segurando o microfone, acrescentou: A mensagem que queremos deixar é simples. Nunca subestimem a capacidade de mudar suas vidas e o mundo ao seu redor. Cada ato de bondade, cada oportunidade oferecida, tem o poder de criar uma corrente de transformação. E isso, para nós, é o verdadeiro significado de redenção. As palavras finais ecoaram pelo salão, seguidas de aplausos que pareciam não ter fim. O brilho nos olhos das pessoas presentes mostrou a Marcos e Carla que, de fato, haviam alcançado algo muito maior do que imaginavam. Naquela noite, após o evento, eles se encontraram em uma varanda que dava vista para o céu estrelado. O vento soprava suavemente, trazendo uma sensação de paz. Você acha que Helena estaria orgulhosa de nós? Perguntou Carla, pensativa. Acho que sim, respondeu Marcos. Nós fizemos o melhor possível. E, no fim, honramos a memória dela ajudando outras pessoas. Carla sorriu, as lágrimas discretamente escorrendo pelo rosto. Sim, nós conseguimos. Eles brindaram com taças de suco, celebrando não apenas suas conquistas, mas também a jornada árdua que os levou até aquele momento de paz e realização. Marcos e Carla viveram o restante de seus dias cercados por amor, gratidão e respeito. Seus nomes ficaram gravados na memória de todos que foram tocados por sua compaixão e resiliência. E assim, o ciclo de transformação que iniciaram continuou a florescer, através das gerações que seguiram seus passos. Eles haviam mostrado ao mundo que o poder do recomeço é real. O legado que deixaram era mais do que ações ou palavras. Era a prova viva de que a dor pode ser transformada em esperança, o arrependimento em propósito e os erros em aprendizado. Marcos e Carla não apenas sobreviveram ao passado, eles o superaram, ensinando a todos que, em cada amanhecer, existe a possibilidade de um novo começo. Nos anos finais de suas vidas, Marcos e Carla sentiram que seu propósito havia sido plenamente realizado. Eles viviam com serenidade, rodeados por pessoas que haviam inspirado ao longo de suas jornadas. O impacto de suas ações se espalhava como raízes profundas, sustentando uma rede de apoio e solidariedade que continuava a crescer. Marcos,
Já idoso, costumava caminhar pelas trilhas de um parque próximo à sua casa. Sempre encontrava antigos alunos e amigos que o cumprimentavam com carinho. Certo dia, enquanto sentava em um banco sob uma grande árvore, um jovem chamado Miguel, que havia sido parte de um dos projetos sociais, se aproximou. Professor Marcos, preciso te agradecer mais uma vez. Hoje, sou o diretor de uma escola comunitária. Tudo o que aprendi com o senhor mudou a minha vida, disse Miguel. Marcos sorriu, emocionado. Fico feliz em ouvir isso, Miguel. Agora é a sua vez de inspirar outras pessoas. O ciclo nunca termina. É assim que mantemos a esperança viva. Enquanto isso, Carla dedicava seus dias a encontros semanais com mulheres que haviam passado por situações difíceis. Ela as ouvia com paciência e oferecia conselhos baseados em sua própria experiência. Em uma dessas reuniões, uma jovem chamada Elisa expressou sua gratidão. Carla, você me mostrou que eu não precisava carregar a culpa pelo resto da minha vida. Graças a você, agora estou começando uma nova carreira e me sinto mais forte. Carla segurou as mãos dela e respondeu com doçura. Elisa, você é a prova de que todos podem se reerguer. Nunca se esqueça disso. Em um dos últimos eventos públicos que participaram juntos, Marcos e Carla foram homenageados por uma fundação internacional que reconhecia suas décadas de serviço humanitário. Durante o discurso de agradecimento, Marcos refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali. Quando começamos, não sabíamos onde essa jornada nos levaria. Cometemos erros graves no passado, mas escolhemos aprender com eles e fazer algo de valor. A mensagem que queremos deixar é simples. Não importa quão difícil seja o caminho, a transformação é possível. Carla acrescentou. A vida nos ensina que, por mais pesadas que sejam nossas falhas, o amor e o compromisso em ajudar os outros podem nos guiar a um lugar de cura. Cada um de vocês aqui tem o poder de fazer a diferença. Nunca se esqueçam disso. A plateia aplaudiu longamente, tocada pela sinceridade e sabedoria de suas palavras. Algum tempo depois, Marcos e Carla se encontraram pela última vez em um retiro tranquilo nas montanhas. Caminharam por um bosque, conversando sobre a beleza simples da vida. O sol brilhava suavemente entre as árvores e o som dos pássaros enchia o ar de paz. Acho que finalmente alcançamos o que buscávamos, não é? Perguntou Carla, parando para admirar o horizonte. Sim, não há mais nada a provar ou temer. Só temos que viver o tempo que nos resta em gratidão, respondeu Marcos, sorrindo. Eles se sentaram em uma pedra à beira de um riacho, ouvindo o som da água fluindo calmamente. Ali, em meio à natureza, sentiram uma conexão profunda com o presente, como se todas as feridas do passado tivessem, enfim, cicatrizado. Marcos e Carla partiram deste mundo em paz, cada um em seu tempo, deixando um legado eterno de esperança e transformação. Escolas, centros comunitários e abrigos continuaram a carregar seus nomes e valores. As histórias de suas vidas eram contadas de geração em geração, como lições sobre coragem, empatia e a capacidade de recomeçar. O legado de Marcos e Carla era mais do que físico. Era um chamado para que todos acreditassem no poder da mudança. Eles ensinaram que o passado não precisa ser uma prisão e que o verdadeiro perdão começa quando decidimos transformar nossas dores em compaixão e nossas quedas em aprendizado. Assim, o ciclo que eles começaram nunca terminou. As sementes que plantaram continuaram a florescer, inspirando novas gerações a encontrar significado e propósito, mesmo diante das adversidades. E em cada ato de bondade e cada história de superação, a essência de Marcos e Carla vivia, como uma luz eterna guiando aqueles que buscavam um novo começo. Com o passar das décadas, as histórias de Marcos e Carla se tornaram mais do que memórias, transformando-se em um símbolo de resiliência e redenção. Pessoas em várias partes do mundo encontravam inspiração em seus legados, aprendendo que, independentemente dos erros cometidos, é sempre possível reescrever o próprio destino. As instituições que eles fundaram prosperaram sob a liderança de novos mentores e líderes comunitários,
muitos dos quais haviam sido diretamente impactados por suas ações. Jovens e adultos visitavam os centros comunitários, agora transformados em lugares de encontro, aprendizado e crescimento. Fotos de Marcos e Carla decoravam as paredes, acompanhadas de mensagens que eles haviam compartilhado ao longo de suas vidas. Uma dessas mensagens dizia: a verdadeira transformação não acontece em grandes saltos, mas em pequenos passos diários. Escolha sempre avançar, mesmo que devagar. Certa vez, durante o seminário para jovens líderes, um dos organizadores iniciou o evento com um breve relato sobre a jornada de Marcos e Carla. Ele falou sobre como eles haviam enfrentado suas próprias sombras, aprendendo a transformar dor e culpa em empatia e propósito. Ao final do relato, uma jovem chamada Helena, em homenagem à amiga de Marcos, pediu a palavra. Eu cresci ouvindo as histórias deles. Meus pais foram ajudados por um dos centros fundados por eles, e isso mudou completamente nossas vidas. Hoje, estou aqui porque quero continuar o legado deles. Quero mostrar a outras pessoas que o recomeço é possível. As palavras de Helena emocionaram todos os presentes. Ela, assim como muitos outros, representava a continuidade daquilo que Marcos e Carla haviam iniciado. Nos anos seguintes, as organizações fundadas por Marcos e Carla expandiram suas operações, formando redes de cooperação em diferentes países. Parcerias internacionais trouxeram ainda mais força às causas sociais que ambos haviam defendido por tanto tempo. A missão de apoiar aqueles em situações de vulnerabilidade tornou-se um movimento global. Durante uma celebração que marcava o centenário de seus legados, milhares de pessoas se reuniram em diferentes locais para homenageá-los. Discursos, apresentações culturais e atividades comunitárias foram realizadas em sua memória. Em um desses eventos, o neto de Marcos, agora também envolvido em projetos sociais, falou com orgulho sobre o avô. Meu avô costumava dizer que a verdadeira força está em reconhecer nossas falhas e usar nossas experiências para ajudar os outros. Ele nunca se via como um herói, mas como alguém que estava sempre aprendendo. Esse ensinamento é algo que carrego comigo todos os dias. No mesmo evento, uma representante da organização de Carla leu uma de suas frases mais lembradas: a compaixão é a chave para a cura. Quando nos conectamos ao sofrimento dos outros, encontramos forças para superar o nosso próprio. Essas palavras ecoaram entre os participantes, reforçando a importância de continuar o trabalho de apoio e transformação. Assim, o legado de Marcos e Carla viveu através das ações de milhares de pessoas que encontraram inspiração em suas jornadas. Em cada sorriso restaurado, em cada vida transformada e em cada oportunidade oferecida, a presença deles era sentida. Eles haviam provado, para si mesmos e para o mundo, que a redenção é possível, não por meio de grandes feitos ou gestos heróicos, mas através de escolhas diárias, humildes e cheias de propósito. E assim, a essência de suas histórias permaneceu viva. O recomeço, tão difícil e doloroso para eles, tornou-se um farol de esperança para gerações futuras. Nas palavras, nos atos e no espírito daqueles que seguiram seus passos, Marcos e Carla continuaram iluminando caminhos, mostrando que sempre haverá uma segunda chance para quem está disposto a transformar a dor em um novo início.